O Senhor Jesus vai dizer que aquela igreja era uma igreja que entristecia Deus. É muito duro ouvir isso. Imagine você como filho ouvir do seu pai: olha, meu filho, você me entristece, você me causa tristeza. É duro demais ouvir isso, mas é isso que Jesus está dizendo. E Jesus é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus é o dono de toda essa criação. Ele não tem por que iludir, enganar, e Ele nem o faz, porque Ele é a real expressão da verdade. E então Ele diz para aquela igreja: vocês causam tristeza no meu Pai, vocês causam tristeza em mim. Uma igreja pode fazer isso? Pode. Versículos 15 e 16 diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Jesus não tinha nada de bom para falar sobre Laodiceia. Até de Sardes, que é considerada uma igreja morta, o Senhor Jesus vai lá e diz para um grupo pequeno que existia lá: consolida a obra, porque tem um grupo aí que não se vendeu, tem um grupo aí que não se amoldou, tem um grupo aí que é fiel. Mas nessa igreja não tinha ninguém para quem o Senhor Jesus fizesse uma referência: mas tem um pouquinho de gente aí fazendo alguma coisa boa. Nessa igreja não tinha ninguém. Nessa igreja todos tinham se tornado mornos. E novamente a referência de frio e quente era uma referência que os moradores de Laodiceia estavam muito acostumados, porque eles sabiam que era isso. Provavelmente muitas vezes eles iam tirar água daquelas fontes e pensavam assim: que bom se eu pudesse estar lá em Colosso pegando água fria. Que bom se essa água realmente fosse quente. O problema é que ela não é nem fria e nem quente. E ela chega aqui desse jeito morno, que se eu colocar na boca eu vou ter ânsia. Vai me dar ânsia de vômito. E então Jesus está dizendo: essa sensação que vocês têm quando vocês colhem água nesses aquedutos de vocês, é a mesma sensação que eu tenho quando eu olho para vocês, quando eu ouço vocês, quando vocês prestam culto a mim. Porque vocês não são nem quentes e nem frios. Isso é terrível. A igreja de Laodiceia era algo que se assemelhava à realidade daquelas questões relacionadas à água daquela cidade. Lá em Mateus capítulo 24 tem um texto, tem um versículo muito duro para as igrejas. O Senhor Jesus, falando profeticamente sobre o fim, em Mateus 24 versículo 12, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a ideia ali é que a igreja é um lugar onde as pessoas estão aquecidas pelo amor de Deus. Mas a iniquidade se multiplicando no nosso meio vai fazer com que esse amor quente vai perdendo as suas propriedades e nós vamos nos tornando mornos. Isso é terrível. O que tinha acontecido com aquela igreja para que ela se tornasse uma igreja morna? Aquela igreja tinha se deixado iludir pela riqueza de Laodiceia, tinha se deixado iludir pelas roupas finas, pela grife. Aquela igreja tinha se deixado iludir pela sabedoria humana, e eles estavam se achando sábios demais, entendidos demais. Eles estavam achando que a visão deles era longa e profunda demais, e então eles tinham tudo, eles estavam absolutamente cobertos, e eles podiam enxergar todas as coisas. E o problema é que isso tudo fez com que eles se ambientassem àquele tempo. Tem duas maneiras de você transformar a água em algo morno. Ou você pega a água quente, querendo transformá-la em água fria. Em algum momento você vai expor isso ao ambiente, e o ambiente vai tirar a propriedade de quente e vai deixar aquela água morna. Ou você pega uma água muito fria, expõe ao ambiente, em algum momento aquela água vai ficar morna. Os dois caminhos são terríveis, e esse meio é ruim. Isso aí descreve duas realidades dentro da igreja. Aquele crente que realmente é crente, que foi convertido pelo Senhor Jesus, foi transformado pela palavra de Deus, mas foi se acomodando ao ambiente, ao meio. Foi deixando com que o mundo fosse achando espaço em sua vida, e ele foi se ambientando. Ele perdeu o amor, o coração aquecido, a vida transformada, a alma regenerada. A outra maneira de você ser morno dentro de uma igreja é você não ser crente, ser absolutamente frio em relação às coisas de Deus,
mas você começa a conviver de perto na igreja, ou vai uma semana numa igreja aqui, outra semana numa igreja acolá, e você vai convivendo sem nunca ter realmente ouvido a palavra de Deus, sem nunca ter o coração quebrantado e transformado, mas você vai vivendo no meio da igreja, e aí de repente você não é mais aquele incrédulo, frio, mas também você não é um convertido, então você fica morno. Então há duas maneiras de uma igreja se tornar morna: é quando os crentes verdadeiros perdem a sua característica e se amoldam ao mundo, e quando incrédulos perdem a sua característica e se amoldam à igreja. Então você tem crentes mornos, o crente verdadeiro secularizado e o incrédulo verdadeiro religioso, envolto na religiosidade. Aí você tem uma igreja de gente morna. E o Senhor Jesus diz: esse tipo de igreja é o tipo de igreja que me causa náuseas, é o tipo de igreja que eu estou a ponto de vomitar. Crente que quer ser mundano, e mundano que quer ser crente, e nenhum dos dois chega em lugar nenhum. Nem o crente se torna um incrédulo de verdade, e nem o incrédulo se torna um crente de verdade. Ambos estão amoldados ao ambiente onde eles estão vivendo. Infelizmente, irmãos, isso é real. E é real porque Jesus disse que é real. E a igreja de Laodiceia é apenas um exemplo a respeito disso. Porque esta tem sido a realidade de muitas igrejas em torno deste mundo no decorrer destes séculos, desde quando esta carta foi escrita. Um mundo de igrejas mornas. Há outra lição nesse texto para nós aprendermos também. Uma igreja cega das suas reais necessidades. A igreja de Laodiceia não só era uma igreja que entristecia o coração de Deus, mas era uma igreja cega a respeito das suas reais necessidades. Aquela igreja estava absolutamente confusa a respeito do que ela era. Ela dizia que ela era rica, ela dizia que ela era abastada, ela dizia que ela não precisava de coisa alguma. Mas o Senhor Jesus vai lá e diz: vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cego e nu. É interessante, se você lembra, lá a igreja de Esmirna, aquela igreja de Esmirna se achava uma igreja pobre. E lembra o que o Senhor Jesus disse a respeito dela? Vocês são ricos. Por quê? Porque o único tesouro que aquela igreja tinha era o Senhor Jesus. Agora está aqui uma igreja rica, uma igreja de pessoas que se acham ricos, e o Senhor Jesus vai dizer para eles: vocês são pobres. Por quê? Porque o coração de vocês está absolutamente vinculado, alicerçado, fundamentado, abraçado aos tesouros desse mundo. Isso é um coração pobre, isso é uma alma pobre, isso é pobreza, isso é miséria. Quando os únicos valores, os únicos tesouros, ou os maiores tesouros da sua vida são as coisas desse mundo. O Senhor Jesus já tinha dito isso em outra ocasião. Falando aos seus discípulos, ele disse: olha, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Por isso você deve angariar tesouros no céu. Porque se o seu tesouro estiver no céu, seu coração também está lá. Agora, se você estiver angariando tesouro aqui na terra, é aqui que o seu coração vai ficar. E a igreja de Laodiceia estava cega a respeito das suas necessidades. Vejamos o que isso significa. Se nós fizermos a tradução a respeito de cada um desses itens. Veja, Jesus chama aquela igreja para a realidade de qual era a necessidade dela. Então vejam só, eles precisavam, e o conselho que Jesus dá a eles no versículo 18, é que eles façam o seguinte: aconselho-te que de mim compre ouro refinado. Vocês se acham muito ricos, vocês estão numa cidade rica, e vocês como igreja se acham uma igreja rica? Deixa eu dizer algo para vocês: vocês são pobres, e eu aconselho vocês a que vocês venham buscar alguma coisa que seja realmente valorosa. Comprem comigo ouro refinado pelo fogo. O que é ouro refinado pelo fogo? Bom, nós sabemos que quando você submete um desses minerais ao fogo, o fogo queima, o fogo destrói todo tipo de impureza. Bom, e o que é o ouro? O que isso significa?
A lição, obviamente, não é uma lição literal. Jesus não está mandando que eles procurem uma casa de câmbio que tenha como proprietário o Senhor Jesus e compre um ouro diferente do que eles estavam comprando lá na cidade de Laodiceia. É uma lição figurada. O ouro aqui refere-se às coisas que têm valor espiritual. E o fato de ser provado ou refinado pelo fogo, significa que estes valores espirituais que são importantes para a nossa vida, não são aprendidos no comodismo, não são aprendidos na bonança, não são aprendidos de uma vida condescendente e uma vida pacífica. Estes valores espirituais são aprendidos debaixo de tribulação. E então o que Jesus está dizendo para aquela igreja eu aconselho vocês a saírem do comodismo, eu aconselho vocês a saírem dessa vida de vocês absolutamente condescendente com tudo, essa vida tranquila que vocês gostam tanto, e eu aconselho vocês a passarem por tribulações, porque são no meio das tribulações que nós recebemos, que nós compramos, que nós adquirimos ouro puro, o ouro que são os valores espirituais. É no meio da tribulação que nós adquirimos ouro refinado pelo fogo. E então, alguns dias atrás, aqui eu estava pregando e disse: irmãos, nós só podemos realmente crescer e aprender as lições difíceis da vida no meio da tribulação. Por isso que Tiago, falando a respeito de tribulação, ele diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por muitas tribulações. Porque esse é o caminho para a aquisição deste ouro refinado, que tem um valor que extrapola, que transcende a realidade física e material. O Senhor Jesus está dizendo: ao invés de vocês serem materialistas, vocês deveriam dedicar todo o esforço, empenho, dedicação do coração de vocês a viverem as experiências que Deus quer que vocês vivam. Não fuja da tribulação, não fuja do problema. Ah, pastor, se eu for ter esse tipo de vida aí, que a palavra de Deus exige de mim, eu vou ter muito problema. Mas são esses problemas que Deus quer que você tenha. São esses problemas que Deus quer que nós tenhamos. Porque são através desses problemas que nós crescemos, que nós recebemos ouro refinado. É isso que Jesus está dizendo. Essas coisas devem ser o refino da nossa vida. As tribulações, as lutas e os problemas refinam o nosso coração. Nos ensina o que realmente tem valor diante de Deus. O que tem valor diante de Deus não é o que uma imobiliária diz que custa os seus imóveis, os imóveis da igreja. Sabe o que Jesus diz para essa igreja? Vocês acham que vocês são ricos? Vocês são pobres. E é o pior tipo de pobreza que existe. É a pobreza daquele que se acha rico, que se acha detentor de muita coisa. Mas não é só isso. O Senhor diz para eles que eles estavam nus. Bom, por que Jesus diz que eles estavam nus? É interessante. Tem um texto lá de 1 Coríntios capítulo 5 que diz que quando este nosso tabernáculo se desfizer, falando da morte, temos da parte de Deus um edifício, morada eterna no céu, não feita por mãos humanas. E então o apóstolo Paulo diz: nós que estamos neste tabernáculo, gememos por alcançar este edifício. Entretanto, nós não queremos morrer, nós não queremos dormir. Mas se dormirmos, temos a certeza que temos esse edifício. E aí ele vai dizer: nós que estamos vestidos e não nus. E muita gente lê esse texto de Paulo e não entende por que Paulo está falando de estar nu, estar vestido. Paulo está falando da justiça de Cristo, que é a roupa do crente. É a justiça que me cobre. É a justiça que cobre as minhas vergonhas. É a justiça que tapa as minhas coisas feias. É a justiça de Cristo. E o que Jesus está dizendo para aquela igreja? Vocês acham que a lã negra que vocês produzem em Laodiceia, tecido de grife, roupa de grife, cobre as vergonhas de vocês? Não cobre. Diante de mim vocês estão nus. E o que vocês mais precisam é de roupas.
E essas roupas só podem ser dadas por Jesus. Ele é a nossa justiça. Ele é aquele que cobre os nossos pecados. É o sangue dele que nos purifica das nossas próprias injustiças. É isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. Vocês estão achando que vocês são uma grande igreja, uma boa igreja, porque vocês se vestem com roupas boas, porque vocês chegam no domingo de manhã vestindo as grifes de vocês na igreja, porque vocês vão à noite para a igreja e parece um desfile de moda. É isso que faz de vocês uma igreja coberta? Não é isso. Vocês podiam até estar vestidos de trapos, mas se vocês tivessem Cristo cobrindo vocês, essa é a verdadeira roupa, esse é o verdadeiro vestido, é essa roupa que eu preciso. Os tecidos que são produzidos pelos homens não servem de nada para cobrir as injustiças, as vergonhas. Somente Cristo. Lá no Éden, quando os nossos pais pecaram, quando Deus veio os procurar, eles se esconderam, e o Senhor falou: por que vocês estão escondidos? E eles responderam: porque nós estamos nus e sentimos vergonha. E o que Deus perguntou? Como é que vocês sabem que vocês estão nus? E então eles contaram que eles foram enganados pela serpente. E então o que Deus faz? Deus mata cordeiro para providenciar roupa para eles. A única roupa que veste o homem é aquela que é produzida por Deus, porque as outras roupas não escondem a nossa vergonha. E não importa quão pomposas sejam as marcas, elas não escondem. E o que Jesus está dizendo para aquela igreja de Laodiceia: deixem de ser cegos, iludidos e enganados, porque esse tecido que vocês produzem aí diante de mim não serve de nada. Vocês precisam de vestiduras brancas. E aí o contraste é bem irônico. Vocês estão usando roupa preta de grife, mas o que vocês precisam é da roupa branca que eu posso dar para vocês. É as vestiduras do Cordeiro de Deus para a vida de vocês. Mas não só isso. O Senhor Jesus disse que eles precisavam de uma visão espiritual, eles precisavam de enxergar, eles estavam cegos. E então no versículo 18 ele diz que vocês devem adquirir comigo colírio para ungir os olhos a fim de que vejam. Vejam como isso é irônico. Era a única cidade no primeiro século que tinha um remédio para o problema de cegueira, para o problema de visão. Tinha a pomada, o pó da Frígia, muito conhecido. E então Jesus vai exatamente para essa cidade que era orgulhosa de ter remédio para a cegueira e diz: vocês precisam adquirir comigo um colírio, porque essa pomada que vocês têm aí não está resolvendo o problema da cegueira de vocês. Vocês são cegos. Vocês acham que vocês são uma igreja de visão? Vocês acham que vocês são crentes de visão? Vocês acham que vocês têm remédios para as vistas? Eu digo para vocês, vocês são cegos. Vocês são orgulhosamente cegos. Tem um ditado que a gente gosta, que o pior cego é aquele que não quer ver. E essa era a realidade daquela igreja. E essa pode ser a realidade de nós hoje aqui. O pior cego é aquele que não quer ver. É aquele que faz um bocado de coisa absolutamente reprovada por Deus e convive há tanto tempo com isso que faz de conta que não é nada. Enxerga os defeitos na vida de todo mundo, mas não enxerga os seus próprios. Ou simplesmente não enxerga o defeito de ninguém e acha que todo mundo está bem, inclusive ele mesmo, inclusive a gente mesmo. Todos estamos bem, inclusive nós mesmos, e vamos caminhando de mãos dadas para o céu. E o Senhor Jesus diz: vocês são cegos. Vocês precisam do meu remédio para enxergar a real condição de vocês. Isaías, num dia em que ele estava extremamente triste por causa de uma crise que tinha se estabelecido lá em Judá, o rei Uzias tinha morrido, e o maior monarca depois de Davi tinha sido ele, e todos que viviam no palácio estavam com medo do que ia acontecer. Nesse dia, Isaías andando pelo palácio, de repente ele se depara com uma porta diferente, um compartimento novo, e quando ele olha lá para dentro, ele vê o Senhor sentado num trono. Em volta dele tinha querubins que voavam, havia uma fumaça que enchia todo aquele lugar. E então Isaías diz: ai de mim,
porque vi o Senhor. Porque eu percebi que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor. Quando nós encaramos Deus, quando Deus abre os nossos olhos para enxergar, a única coisa que a gente consegue falar com honestidade é: ai de mim. É isso que Jesus está fazendo com aquela igreja. Vocês precisam de colírio para vocês enxergarem a real condição de vocês. Irmãos, nós somos especialistas em cultivar pecados e escondê-los. E então Jesus está dizendo para aquela igreja: vocês precisam de colírio para vocês enxergarem quem vocês são de verdade. Vocês são cegos, porque vocês mal conseguem enxergar o que vocês estão vivendo e fazendo, falando. Isso é também ainda um pouco mais irônico, porque a gente não enxerga, mas o mundo enxerga. E tem muita gente falando mal da gente por aí. Por quê? Porque até incrédulos, quando uma igreja se torna cega, até os incrédulos enxergam mais que a gente. Porque eles sabem a condição deles e sabem a nossa também, e a gente não sabe. Então a gente fica fazendo um bocado de coisa errada por aí, fazendo de conta que está tudo certo, e eles que são incrédulos olham e falam assim: esses presbiterianos, puxando para a gente, esses crentes, olha aí o que eles fazem, e eles acham que eles estão certos. É isso que Jesus está dizendo para nós hoje: vocês são cegos. Vocês são cegos. Vocês precisam do meu colírio. O colírio do Senhor é a ação poderosa do Espírito Santo de Deus, abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração para enxergar a verdade. Bom, a terceira lição desse texto para nós é que essa igreja necessita de disciplina, e a disciplina do Senhor só vem sobre aqueles que Ele ama. E então há algo bonito, apesar da carta ser uma carta dura e difícil de encarar, há algo bonito que está dito aí. No versículo 19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eu tenho um filho, e esse filho, por mais que eu o ame, ele precisa ser corrigido. E a única força que eu tenho para corrigi-lo é o meu amor por ele, porque senão eu não corrigiria, porque é duro, corrigir é uma coisa difícil. Talvez seja a coisa mais difícil para um pai fazer, é exatamente corrigir. Primeiro porque o nosso amor faz a gente olhar com brandura tudo que eles fazem, e aí a gente acaba achando que o que eles estão fazendo não tem problema nenhum. Além disso, nós imaginamos que ao discipliná-los eles vão sofrer, e por causa desse sentimento de que eles vão sofrer, a gente não quer que eles sofram, então às vezes a gente não disciplina. Mas o pai que ama disciplina os seus filhos. E Jesus está dizendo para aquela igreja: essas palavras são duras, mas são palavras que expressam o tamanho do amor de Deus por vocês. Porque Deus podia simplesmente ignorá-los no engano de vocês e deixar com que vocês seguissem enganados, iludidos, se achando ricos enquanto vocês são pobres, se achando vestidos enquanto vocês estão nus, se achando gente de visão enquanto vocês na realidade estão cegos. Mas eu estou dizendo isso porque eu amo vocês. É o que Jesus está dizendo para aquela igreja, é o que Jesus está dizendo para nós hoje. Há uma maneira disciplinar, e a maneira de disciplinar é chamar a pessoa à verdade, mostrar que ela está errada, mostrar a dureza do que ela está fazendo. E é isso que Jesus está fazendo conosco, é isso que Deus faz conosco na sua palavra. Se você abrir a sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12, versículos de 6 a 8, o Senhor Jesus está lá dizendo a mesma coisa. O autor aos Hebreus diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Quando Deus não me disciplina, aí a coisa é séria. Porque pode ser que eu não seja um filho de Deus. Mas se o Senhor me disciplina, isso é maravilhoso, porque isso significa que eu pertenço à família dele, e ele, como um pai, vai cuidar de mim. Há uma coisa terrível que pode acontecer com uma igreja. Isso é parte de uma poesia bem dura a respeito da igreja, que diz: a igreja de Deus
anda como uma poderosa tartaruga. Irmãos, nós estamos sempre no mesmo lugar. Fecha aspas. Isso é uma poesia. Uma poesia baseada nesse texto. A coisa mais difícil que pode acontecer com a igreja é quando ela se torna uma poderosa tartaruga, que ninguém tira do lugar. A coisa mais terrível que pode acontecer com a igreja é quando ela não anda. E sabe quando é que uma igreja não anda? Quando nós estamos nos achando ricos, bem vestidos e de boa visão. Não anda. Nós precisamos que o Senhor nos trate, nos discipline. E o Senhor Jesus disse: olha, vocês precisam se arrepender. É isso que vocês precisam fazer. Vocês precisam se arrepender. Como é que isso acontece, pastor? Jesus responde: eu estou à porta. Jesus diz: eis que eu estou à porta, estou batendo. Quem abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Quem abrir, eu vou entrar em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: há uma proposta da minha parte, da parte de Deus, para que vocês tenham um novo modelo de comunhão comigo, de vida comigo. Algo íntimo e pessoal. Eu quero trabalhar no coração de vocês todos os dias. Eu quero me envolver com vocês todos os momentos. Eu quero clarear a visão de vocês. Eu quero enriquecer vocês com a minha justiça. Eu quero dar para vocês ouro refinado. E eu estou batendo a porta de vocês. Agora, a decisão de ter intimidade com Deus é uma decisão pessoal. O Senhor Jesus não está escrevendo uma carta evangelística, ou seja, uma carta para eu oferecer Cristo para o mundo. O Senhor Jesus está escrevendo uma carta à igreja. E então nós estamos falando aqui de gente convertida. E para gente convertida, o Senhor Jesus tem uma proposta. A proposta é: eu quero ter uma vida íntima com vocês. Lá no livro de Salmos, o salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam, a quem Ele dá a conhecer a sua aliança. Pastor, tem como ter crentes íntimos de Deus e crentes que não são íntimos de Deus? Sim, há. Infelizmente há. Ou felizmente, não sei. Mas é possível você ter gente que não quer se aprofundar, que não quer intimidade. Crente e gente que prefere ser morno, que prefere causar náuseas em Deus. Mas para aqueles que não querem isso, o Senhor Jesus diz, o Senhor Jesus faz um convite: eis que estou à porta e bato. Se você quiser ter intimidade comigo, eu vou ter com vocês. É isso que eu quero. Jesus está dizendo: se você quer realmente ser rico, quer realmente estar bem vestido e quer realmente enxergar, eu posso fazer isso tudo por vocês. Mas vocês precisam se arrepender, reconhecer que vocês estão errados, reconhecer que aparecer na igreja aos domingos, durante a semana, participar de programações, isso não é esse o ponto. O ponto é ter intimidade com o Senhor Jesus. O ponto é crer, o ponto é se arrepender, o ponto é viver para o Senhor. O Senhor Jesus trouxe uma mensagem dura e difícil à igreja de Laodiceia, que serve para nós. E então ele conclui essa carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que está sendo dito à igreja pelo Espírito do Senhor. Nós somos todos chamados a ser uma igreja entronizada. O que é isso? Jesus está dizendo assim: eu tenho um lugar para vocês, do meu lado. Sabe quando muda governador, presidente, e aí ele tem que montar o time dele? O que ele faz? Ele pega as pessoas de confiança e traz para sentar no trono, para sentar no governo junto com ele. Isso é normal. Desde que mundo é assim. Os reis trazem as pessoas de confiança para colocar diante do trono. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês gostam de riqueza? Vocês gostam de poder? Vocês gostam de estar entronizados? Vocês podem realmente assentar num trono, mas não vai ser o trono conquistado pelo ouro de vocês. Mas quando eu entrar no meu reino eterno, eu vou colocar vocês à minha direita. Vocês vão se assentar no trono comigo. Jesus está dizendo: é natural que o homem queira melhorar, queira prosperar,
Mas a prosperidade que vocês precisam não é aquela que vai ser conquistada pelo esforço de vocês e nem aquela que vai ser oferecida por este mundo, mas é aquela que é oferecida por Deus. Quer um trono? Quer assentar num lugar de governo? Creia no Senhor Jesus. Ele disse: vocês se assentarão comigo no trono. Essa é a verdadeira riqueza. Que Deus nos ajude, que estas lições realmente nos perturbem, torturem o nosso coração, para que a gente não viva iludido, enganado, como aquela igreja estava, como talvez a nossa igreja está, como talvez eu esteja ou você esteja. As coisas que nós temos, elas não têm valor algum. O único tesouro real é Cristo e aquilo que vem dele.